Marvel Studios, a empresa que em 2008 arriscou tudo ao criar um universo cinematográfico, com um personagem extremamente arriscado e principalmente uma das figuras mais julgadas naquele momento, com seu histórico conturbado que era Robert Downey Jr. Mas eu não vim aqui falar do Homem de Ferro, de Robert Downey Jr., ou como a Marvel Studios se consagrou durante esses anos, mas sim como eles mostraram de verdade como é contar uma história. Atualmente, na internet, eu vejo muitas pessoas que julgam e até parecem saber bastante como é o desenvolvimento de uma história e, de fato, não estão errados em julgar, principalmente a Marvel atual, onde com certeza deixou muito a desejar com suas últimas produções. Mas a questão realmente importante para mim é se você realmente compreende o que é escrever, desenvolver e compartilhar uma história. Em 2008, o universo cinematográfico da Marvel teve a brilhante ideia de separar seus universos em fases, onde a fase 1, fase 2 e fase 3 criaram a nossa incrível saga do infinito, onde dentro dessa saga muitos personagens foram apresentados e muito bem desenvolvidos, começando pelo nosso Homem de Ferro, o gênio bilionário playboy e um tanto egocêntrico e ganhando nas custas das vidas dos outros pelo mundo inteiro. Mas eu acho que você não se lembrava desse Tony Stark, né? O fato é que o desenvolvimento de Tony foi tão bem escrito que a evolução do personagem é realmente visível, mostrando a sua evolução, sua recaída, seus problemas com seu pai, a sua preocupação e insegurança com a segurança de todos e o seu sacrifício, que era visto desde o começo. Pensar que anos atrás a Marvel se preocupava tanto com o desenvolvimento de seu personagem e o quanto isso é importante. Não existe para mim uma cena tão bem feita como a cena em que o Howard Stark, o pai de Tony, deixa aquela fita gravada para ele, onde ele diz a Tony: minha maior criação é você, Tony. ou na verdade, existe sim. Guardiões da Galáxia, o meu grupo favorito de heróis, no qual, quando eu era pequeno, por algum motivo, eu assisti esse filme em loop infinito umas 5, 6 vezes por dia. Sim, eu acho que eu era dodói da cabeça. Os Guardiões foram, assim como o Homem de Ferro, uma aposta bem arriscada da Marvel, justamente porque ninguém sabia quem eles eram. Não eram tão popular assim e de novo foi um sucesso. Mas eu acho que tem um segredo por trás disso. E esse segredo é o James Gunn, que foi o roteirista e diretor da trilogia dos Guardiões e que agora está como líder do novo DCU, que eu também acredito que vai ser um sucesso. Para mim, a fórmula de James Gunn é sensacional e até hoje, mesmo ela parecendo ser um pouco simples, eu fico tentando entender e me inspirar nela para criar minhas histórias. A maneira que ele desenvolve a sua história, desenvolve os personagens, como os reúne de forma natural aos filmes, James entende muito bem como funciona. Um exemplo disso que para mim é espetacular é uma cena favorita minha dos filmes do Guardiões da Galáxia, que é o momento final do primeiro filme, onde o Peter Quill coloca para tocar a fita que somente é deixado para ele, onde é possível ver claramente o paralelo entre a letra da música, a Gamora e o próprio Quill. Mas mesmo que a saga do infinito tenha sido muito bem desenvolvida e alinhada, o que ocasionou os últimos dois Vingadores, ainda assim teve seus problemas. E meio a isso, nem todos os filmes faziam tanto sucesso. Alguns com certeza eram bem piores que os outros, mas mesmo assim eles não se preocupavam tanto com seu erro, e sim tentavam melhorar o próximo. Um exemplo disso para mim é o Capitão América, onde o primeiro já era mediano para bom, o Soldado Invernal é muito bom e o Guerra Civil é absoluto cinema. E o segredo, de novo, está em duas pessoas que souberam muito bem entender os personagens e que tinham uma paixão pela história que estavam contando. Inclusive, é incrível notar o quanto a Marvel era preocupada sobre a imagem que passava, sem contar também o lucro que eles tiravam disso, não dá pra negar. Os irmãos Russo foram os diretores e roteiristas do Guerra Civil, Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, onde pra mim são os três filmes mais bem feitos da Marvel. Obviamente não os meus favoritos. O principal momento que eu notei que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo foi exatamente quando eu assisti no cinema o Tony Stark e o Stephen Strange com aqueles ego inflado discutindo. E eu entendi que sim, eles conheciam os personagens que estavam na mão deles, assim como o incrível desenvolvimento de Thanos como vilão, e principalmente pelo final de Guerra Infinita, onde eles tiveram a ousadia de fazer o vilão ganhar e arriscando mais uma vez, assim como a Marvel fez desde o início. Talvez seja esse o segredo. A Marvel, após o Ultimato, perdeu seus culhões de arriscar novamente, esqueceu que uma história tem que começar do zero, tem que ser contada dos pequenos momentos até os momentos mais grandiosos. Não se pode atropelar as fases que são necessárias para desenvolver uma história.
Imagina o quão terrível teria sido se a Marvel, a cada filme que fizesse, ela tentasse criar um novo Ultimato, sem nem perceber que não possuía estrutura para isso. Simplesmente a audiência ainda assim pode ter um pouco de culpa nisso. Após o Ultimato, que é o encerramento, as pessoas também esqueceram que tudo aquilo começou com um simples filme de super-herói, com um personagem recém-apresentado e até então desconhecido. Além de ter apostado em pessoas erradas para a produção de seus filmes, com certeza as últimas fases foram as mais conturbadas da Marvel, onde o próprio vilão da grande saga era na verdade muito bucha, e não chegava nem perto do que Thanos representava. E olha que ele deveria ter sido bem pior, considerando que agora era sobre multiverso. Mas felizmente a Marvel talvez agora tenha notado a merda que fez e resolveu arriscar novamente, trazendo o homem que começou todo esse universo de volta, mas dessa vez como um grandioso vilão. E ainda por cima escolhendo os irmãos que souberam muito bem o que estavam fazendo. Ainda assim, possuo meu receio sobre os próximos filmes, justamente por não ter tido o mesmo desenvolvimento que foi a última saga. Mas eu não consigo não confiar no que eles estão fazendo. Eu acredito que eles vão saber pôr tudo em linha para que não se torne um grande fracasso. Dito isso, agora não são apenas os Vingadores em jogo, como também o Quarteto Fantástico e para mim, o que também fez muita parte da minha infância, os X-Men.